Fala galera, boa noite. Tá começando mais um Del Pod. Eu sou o Del, esse aqui é o nosso estúdio, é o podcast do Del Pod. Hoje a gente tem um papo massa com o nosso amigo Jamilson. A gente vai conversar aqui um pouco com ele. Ele vai compartilhar aqui um pouco da sua vida, dos seus trabalhos, do que ele pensa, enfim, a gente vai bater um papo legal. Antes da gente começar, eu quero te pedir para logo se inscrever nesse canal se você não é inscrito, curtir já esse vídeo, comentar, ativa a notificação e compartilha, tá? Se você gosta do Del, gosta desse podcast, gosta do Jamilson, compartilha com um amigo, que eu tenho certeza que vai ser um tempo aqui bacana de conversa. Quero falar também dos nossos patrocinadores e eu quero começar falando da Talk Barbearia, a única barbearia do Maranhão que é por assinatura, né? Hoje, barbearia é um negócio essencial para o homem, mas é caro, né? Mas é caro. Hoje você não vai numa barbearia e não gasta menos do que R$100. E na Talco Barbearia você consegue assinar um plano mensal e você consegue ter esses serviços contratados de forma ilimitada no mês. Se você é daquele que corta o cabelo toda semana, pois você vai pagar um único valor e cortar o seu cabelo, fazer a sua barba quantas vezes quiser no mês. O Instagram dele está aí na descrição, clica aí e faz o teu plano, assina o teu plano, beleza? O outro é a Berg Sprint, é uma empresa, uma gráfica, trabalha com confecções de placas, eles fazem também plotagem, papel de parede, e confecção de copo também, essas coisas para eventos, essas besteirinhas, eles fazem tudinho, né? É uma empresa que já está consolidada aqui no mercado, então se você está precisando desses produtos, entre em contato com eles, o arroba deles também está na descrição desse vídeo, beleza? Mano, vamos conversar agora aqui, né? O papo é com a gente, eu gosto de começar agradecendo, né? Pela tua presença aqui, ter disponibilizado um pouco do teu tempo, a gente saber que a agenda, né? Mas mais do que isso também é o descanso, né, cara? Quando a gente acabou de conversar aqui no off, tem um cara mais caseiro, né? Quando não está trabalhando, quer estar em casa. Mas obrigado por estar aqui com a gente hoje. Primeiramente, boa noite, cara. Eu que agradeço, né? Eu sou um cara, assim, ruim com as palavras, entendeu? Eu sou muito tímido. Apesar de não parecer, mas realmente, tipo, sei lá, segunda-feira é aquele dia que eu tiro mesmo pra não, sei lá, pra não pilhar com show, com nada, assim, pra descansar, sabe? Ficar totalmente off, né? Fico totalmente off, sem pensar em nada de... Se bem que a minha cabeça gira o tempo todo em torno disso, de música, de trabalho Sim, e tal. sim. Mas muitas das vezes eu já, sei lá, já pintou convite de shows no começo da semana que eu cancelo porque é um... Tu não abre mão desse descanso, tempo, né? De descanso, né? Então eu tô com sorte que eu te trouxe num dia que tá totalmente de boa, tranquilo, justamente. né? Mano, a semana, como tu falou, né? Tu começa na manhã e tal, mas a gente tem percebido que tá bem corrido, né, cara? Tu tem trabalhado bastante, né? Principalmente no fim de semana, né? Tem tocado bastante aí. Graças a Deus a gente tem uma agenda bem corrida, assim, de eventos. Muitas vezes a gente começa a tocar na terça. Na terça, né? Emenda terça, quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes sábado 2, 3 vezes. E aí, às vezes, porque como o show da gente é um show muito dançante, né? É um show muito... É dinâmico. Poxa, muito pra não é só cima. musical, né? É uma parada que mexe com o corpo todo. Muitas das vezes às vezes eu chego em casa muito tarde e, nossa, morto, cansado, os pés inchados. Mas assim, é uma motivação pra gente, assim, estar no palco, entendeu? É o que é a nossa, como é que eu posso dizer? Recarrega as O nossas... combustível? O combustível, sabe? Entendi. A gente vive daquilo ali,
não só na questão financeira, mas a questão de ser feliz fazendo aquilo ali. De ter um sentido, De assim. ter um sentido. É uma parada que tu ama, né? A gente ama fazer aquilo ali. Né? Por mais dificultoso que seja, por mais que não seja uma parada assim, nossa, como diz aquela frase, quem vê glamour não vê corre e tal. Mas tem muito corre, tem cara? muito corre. Mas é prazeroso estar no palco, cara, é muito bom. Fazer a alegria daquelas pessoas, ver as pessoas se emocionarem com o nosso trabalho, com o que a gente faz, é muito bom. Eu já vi isso, então, assim, tipo, numa semana que tu faz mais shows, tu faz mais ou menos quantos, assim? A gente chega a fazer uns 5 shows por semana, tipo, começando na quarta. Começando na quarta, né? Quarta, aí, tipo, quarta, quinta, sexta, às vezes, só na sexta, às vezes tem 2, às vezes no sábado tem 2, tem 3. A gente já chegou a fazer 4 shows só no sábado. Caramba, velho. Só no sábado. Bicho, no último show, você estava já só... Tava como que diz, só a capa só da a bala. placa. Mas Mano. é ossos do ofício. E aí eu te pergunto assim, não tem como ser só trabalho, né, mano? Uma parada dessa, o cara tem que amar Ele muito, tem que gostar né? muito, né? Porque assim, é aquele negócio que a gente já tá cansado de conversar com relação à realidade musical da nossa região, né? É muito difícil, né? muito O cara, ele complicado. tem que se diferenciar ali de alguma forma para ele conseguir se destacar, né, cara? Aqui eu digo que o mais difícil, o mercado, né? O mercado é muito complicado, principalmente para o gênero que eu faço, né? É muito complicado, é muita... É como se você estiver remando contra a maré. Praticamente isso, Porque né? o que a gente faz hoje é uma coisa que não tá na mídia, que não tá toda hora ali, sabe? É uma coisa muito assim exclusiva, né? Muito Um negócio restrito. É para quem gosta mesmo. bem específico. Né? Para quem gosta daquilo ali. E eu tenho assim uma percepção do seguinte: quando eu comecei com isso lá atrás, eu sempre tive um sonho de cantar essas músicas, né? Desde criança, eu fui... Isso tem um porquê, né, Sim. James? Tem um contexto histórico. Tem um contexto. Essas músicas fizeram parte de toda a minha infância, de toda a minha trajetória, de adolescência. Então, assim, eu sempre ouvia aquilo, eu me encantava com o timbre dos caras, com a sonoridade, entendeu? Então eu queria fazer aquilo. E eu acho que isso acontece com a maioria da galera que faz esse tipo de som. Mas até você, eu vou fazer isso aqui vai dar certo, é um tiro no escuro. Porque... Eu acho que falou mais o amor do que mesmo a razão. Quando eu comecei, muita gente falava assim, que isso aí não vai rolar, que isso aí não vai dar certo. Você tem que cantar isso aqui, porque isso aqui que tá... Aí o que eu respondi era assim, olha, não tô interessado se vai dar certo, se não vai, eu quero é fazer. Se der, deu, se não der, eu fiz, pelo menos eu tentei. Rapaz, isso é um negócio assim que serve para todas as áreas assim da nossa vida, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa aqui, a gente está focado e acaba não dando certo porque a gente ouve muita coisa, não, né, isso cara? Não vai rolar, isso não vai dar certo. E aí você acaba absorvendo aquilo e desiste de fazer. Só que quando as pessoas chegavam falando isso pra mim, eu não entendia como crítica ou como... Eu não sei, eu não escutava. Eu meio que não importava. Porque até mesmo antes eu tinha recebido vários convites. Eu já fui músico de bandas de baile. Já cantei de tudo, entendeu? Então eu recebi propostas de coisas grandes. Banda grande, banda de forró, calcinha preta. Mas tu tinha algum gosto por esses estilos? É porque assim, quando eu tinha lá para meus 19, 18,
20, 21, por aí assim, eu era tecladista de banda. Então eu tocava com um monte de gente. E a maioria das bandas, o vocalista de frente, ele não tinha voz para cantar aquilo ali. E aí eu lá atrás eu cantava. Rapaz, Entendeu? tu querendo derrubar o E bandeco. eu cantava, na verdade eu nem queria, os caras que insistiam para me cantar. Então, Não, peraí, Jamilson, peraí agora. Tu que ficava cantando. eu lá atrás eu tinha que cantar essas músicas de Limão com Mel, de Calcinha Preta. Mas pra fazer back ou pra cantar mesmo? Pra cantar valendo. Então Porque o cara tava lá vocalista só não dublando? conseguia- Não, na verdade ele, não, na verdade era É isso que assim. eu queria entender. Era tipo assim, tinha um repertório extenso de vários estilos. O vocalista de frente, ele não tinha voz o suficiente para fazer aquele tipo de música. Então a gente dividiu o repertório. Ah, sim. Tipo, tinha a cantora, tinha um cantor, Ele só e eu lá no teclado. Então assim, quando era a parte de, sei lá, quando tinha música mais aguda, era eu que fazia. Entendi. Então assim, as bandas olhavam a gente fazendo isso, e olhavam, rapaz, esse cara canta muito, não sei o que, e fazia os convites. Entendi. Só que eu nunca aceitei. Porque não era o que tava no teu Não coração. era, não sei, cara, era uma coisa que não sei, eu não sentia vontade, sabe, assim, de, eu vou, sei lá, eu vou pra lá, eu vou cantar numa banda dessa, podia ter ido, podia ter ganhado um dinheiro, podia ter, mas não era do meu coração, assim, não sei. Que massa isso, pô. E que louco ao mesmo tempo, né? É, porque, de certa forma, é uma oportunidade. Ainda mais para um cara que é novo, que tá começando ali e tal. Exatamente. Todo mundo quer, pô. Entendeu? E eu meio que. Cara, isso aí não. Pra tua idade, tu tomar uma decisão dessa naquela época, tu era meio que assim, realmente na contramão do Sim, normal, sim, né? sim, Pô, do que geralmente aconteceria, né? Que qualquer outro no meu lugar iria mesmo. Iria, não né? tava nem aí. Mas eu, tipo assim, eu pensava muito assim, cara, acho que não é minha praia, não vai rolar, não sei o quê. E não aceitava. E recebi convite de coisas grandes mesmo. Entendi. Mas eu não quis, assim. E, mano, a gente já conversou, na verdade, a galera já sabe bastante. Que a tua principal, assim, influência ou referência musical, teu pai, né? Sim, sim. Teu pai que... Meu pai é músico, né? Minha família todinha. Aham. Então, assim, na minha casa eu vivi num ambiente musical, onde meu pai tinha banda, né? Então eu, sei lá, com uns 4, 5 anos de idade, os caras ficavam ensaiando lá e eu queria estar no meio dos caras lá, vendo os caras ensaiar e tal. E eu não entendia nada, mas tinha uma coisa que ficava me puxando para ali. Mas na minha cabeça, acho que no meu subconsciente eu já sabia Sim. que eu ia ser cantor, que eu ia ser Entendi. músico, por causa do sangue. Aí, tipo assim, meu pai, ele compra, naquela época o pessoal comprava muito disco, né, de vinil e tal. E meu pai, ele comprava muito disco desse pessoal, do Stevie Wonder, do Michael Jackson, né, tinha muita coisa dessa época que tava estourada, né? Uhum. E aí eu ficava escutando, meu Deus do céu, que voz bonita, que timbre bonito, não sei o que, eu pequenininho, cara. E eu queria aprender a cantar daquele jeito e eu começava, mesmo criança, querendo soar daquele jeito, entendeu? Tu já tentava Já reproduzir... tentava reproduzir daquele jeito. Entendi. E aí, na época que meus pais se separaram, né, quando eles se separaram, a gente ficou com a minha mãe. Uhum. E minha mãe saía para trabalhar e deixava eu e meu irmão em casa. E aí o que ela fazia? O que ela fazia? Ela saía e dizia assim, olha, eu vou deixar esse negócio tocando aqui, que era o disco. Vocês ficam aqui ouvindo isso aqui e não sai daqui. Tipo, ela trabalhava só um expediente e voltava logo, né? E deixava a gente dentro de casa ouvindo música. E meu irmão gostava de dançar. Na verdade, eu achava que ele que ia ser músico. Porque ele gostava de dançar, ele gostava de fazer aquelas paradas assim, break, ele era mais velho. Uhum. E fazer aquelas danças que o cara gira no chão, não sei o quê. Pode crer, Entendeu? pode crer. E aí a gente ficava ouvindo lá E realmente vocês ficavam ali de ocupando boa, o tempo todo. sabe? Tranquilo, ouvindo música, escutando e tentando
sabe? Era uma diversão, velho. Era uma diversão. E aí, tipo assim, com o passar do tempo, eu fui entendendo que isso era uma herança de família, né? Porque meu avô era músico, meu avô era cantor, tocava sanfona, tocava piano, tocava violão. Meus tios, irmãos do meu pai, todos são músicos. Mano, e assim, desde o teu primeiro contato com música, tu nunca mais largou, né, mano? Não. Eu acho que, assim, desde muito novinho, assim, a música ela sempre teve, eu acho, não tenho certeza, ela sempre teve presente na minha vida. Acho que tu já nasceu no ambiente, né, mano? Já nasceu no ambiente. Tipo, assim, quando eu era criança, eu tinha uns eventos que o pessoal chamava de Tarde Alegre, que começava assim, tipo 5 da tarde. Vesperal. Pois não descobri a gente não, cara. Pô, vacilei. Eu só sei que eu, muito novo, eu gostava de... Quando meu pai ia tocar nesses eventos, aí eu dizia assim, pai, deixa eu ir. Aí, não sei o que, tu é pequeno, não pode não, pai, deixa eu ir. E ele não deixava. Mas aí eu combinava com meu irmão, a gente ia escondido. Mas teu irmão, o mais velho, ele não deixava nenhum dos dois ir. Nenhum dos dois. Aí a gente ia escondido, né? Quando a gente chegava lá na porta do evento, aí a gente falava, olha, eu sou filho do baixista, tal, não sei o que, da banda, não sei o que. Ah, teu filho, entra aí. Aí a gente entrava. Cara, aí eu ficava assim, de longe, só olhando os caras tocando assim, ó. Sabe? Vidrado. Apaixonado por aquilo ali, sabe? É uma coisa assim que, às vezes, hoje, quando eu vejo um cara que quer começar, que tá novo, que tem esse sentimento, eu lembro muito de mim nessa época, né? Então, assim, eu não ia pra, sei lá, tinha uma banda tocando na praça pra dançar, pra pirar. Não, eu ia pra ver os caras tocar, assim. Eu ficava lá, ó. Nossa, que legal, cara. Nossa, um dia eu quero ser que nem esse cara. E eu, assim, sempre fui muito fã do meu pai, né? Assim, como músico, né? Era uma pessoa que eu me espelhava muito. Baixista, né, mano? Então, é uma inspiração muito grande que eu tinha na família, assim. Aí, depois veio meus irmãos também. E, mano, e essa inspiração, em algum momento, te fez começar a levar a música como algo... Poderia ser o teu futuro, a tua profissão? Não, assim, na verdade, foi o seguinte, que eu não sou de São Luís, eu sou de Caxias. Sim. Na minha pesquisa ali eu soube. Eu sou de Caxias. Então, assim, naquela época, lá em, sei lá, em 90, 92, por aí assim, sim, eu já era muito fã do Michael, né? Década de 90. Por aí assim, já era muito fã do Michael Jackson e tudo. E aí eu sempre gostei dessa coisa de estar envolvido com dança de rua, envolvido com os caras, muito novo, né? Uhum. Acho que teu irmão Então, já te influenciava um pouco, né? Que começou ele gostava por aí, de dançar. começou por aí. Só que assim, o fato de meu pai ser músico, ele não, tipo, tu vai ter que ser músico também. Aí eu quero pra te ser músico. Ele não fez isso? Ele não fez isso. Ele não me empurrou pra música. Na verdade, ele sabia que eu tinha talento, ele sempre soube disso. E mesmo assim ele não te empurrou? Ele não me incentivou a nada disso. Não sei se porque, acho que naquela época ele já sabia que era um universo complicado, né? Mas depois ele se arrependeu, depois. E assim, na época eu participava de gincana na escola, dançando com os caras, imitando o Michael. Mano, mas eu imagino assim, porque né? Eu tenho um artista, ele é cristão, acho que tu não conhece. É o John Mark Macmillan. Conhece. Mano, eu sou assim, eu já ouvi tudo de música cristã e como chamam, secular, né? Mas quando eu conheci esse cara, eu não escuto mais outra coisa na minha vida desde 2010, pô. Eu não sei, isso é loucura. É uma coisa que... Então, assim, eu encontrei esse cara e, tipo assim, eu não quero mais largar isso aqui. Aí eu queria saber de como foi, assim, esse teu encontro com o Michael Jackson, né?
que deve ter tido, né, pô? Cara, Esse encontro musical. foi justamente através também do meu pai, mas foi mais através da minha mãe. Porque minha mãe era fã. Então ela pegava o disco e botava pra tocar, ficava ouvindo, e eu de longe ficava, né? Eu ficava, nossa, essa voz, cara, que voz é essa e tal, não sei o quê. E quando ele aparecia na TV, ela falava assim, olha, eu quero que tu seja que nem ele. Ela Ela dizia, dizia assim pra mim, quero que tu seja igual a ele. E não sei o quê. meu Deus, E velho. tal. Eu olhava o cara assim, ficava, meu Deus, ficava assim, ó. Nossa, quem é esse cara, velho? Mas o grande boom mesmo que eu tive assim, aquela coisa, nossa, aquela paixão, foi quando ele veio aqui no Brasil em 93. Que ficou aquela repercussão, toda hora passava na televisão. Foi uma aquele negócio loucura, todo. né, velho? E o Brasil parou assim, eu ficava olhando pela televisão e eu, meu Deus, eu queria ir lá, eu queria estar lá, mas não podia. Então aquilo ali moveu toda essa galera da dança, né? Lá onde a gente morava, então aquilo criou um burburinho assim, entendeu? Então o grande boom meu com o Michael foi nessa época. Na vinda dele ao Brasil, Sim. né? E aí, cara, a partir dali, aí eu participava de gincana, é uma pena que eu não tenho uma foto dessa época. Pô, Gincana, era eventos de escola, tudo representando o Michael. Aí foi passando o tempo, quando eu tinha 13 para 14 anos, aí que vinha a história de eu começar na música, mesmo assim, profissionalmente. 13, 14 anos. 13 para 14 anos, que tinha um tio meu que morava aqui, aliás, ele ainda mora aqui, né? E toda vez que ele ia lá, ele observava. E ele chamava meu pai, olha, esse menino tem talento. Tal, não sei o que, investir nele, não sei o que mais lá e tal. Mas o talento que ele observava era cantando, tocando, Cantando, tudo. Ah, Ele observava que eu tinha dom pra música. entendi. E ele tinha uma banda aqui. Então ele começou a cutucar meu pai. Ei, me diz o nome dessa banda, porque às vezes não ouço esse nome. Cara, Não lembra? o nome da banda era, meu Deus do céu, Banda Ouro. Eu tô dizendo, eu E tinha que depois perguntar. mudou pra Banda Os Cobra, uma coisa assim. Bora ver se alguém aí Cara, a gente assistindo gravou vai até lembrar. na época gravou até um CD. Eu não tenho mais essa Exato. relíquia não, mas deixa pra lá. E aí ele começou aí meu pai, então leva ele. E me trouxe pra cá. Pra São Luís. Só que a parada era o seguinte, na minha cabeça eu vim pra cá pra estudar, pra fazer uma coisa que não tinha nada a ver com música. Eu ia estudar, me formar em alguma coisa. Não tinha nada a ver com música. Só que quando eu cheguei aqui, a gente começou a ensaiar. Ele começou a me botar pra ensaiar demais. Ensaiar. E naquela época, a gente tocava de segunda a segunda. Praticamente todo dia. Então assim, eu com 13 anos, eu ia pra escola de manhã, voltava pra casa, aí ensaio, show, no outro dia escola, casa, ensaio, show, era assim que era. Caramba, bicho. Então eu já tava numa pegada assim que... Tu já começou mesmo valendo. Valendo, cara, e muito trabalho. Eu não podia sair pra brincar, não podia sair pra namorar, não podia fazer nada. Só música. Que era só... Como eu já tava chamando muita atenção no trabalho, então eu tinha que ser, sabe, aquele cara que não tinha tempo pra outra coisa, a não ser pra aquilo ali. Eu tinha que focar a minha vida naquilo ali. Muito cedo a galera tu já se destacava, sim, né? Sim. E por eu me destacar muito ali, eu tinha a obrigação de focar só naquilo ali. Até pra não desviar da atenção do trabalho. Entendi, cara. E aí, cara, na época, tipo, não era remunerado, não tinha, pra mim não tinha Remuneração. não recebia cachê. E, nossa, era muito trabalho. Você morava com teu tio aqui? Eu morava com esse meu tio. Entendi. E aí, com acho que 17 para 18 anos, eu não quis mais. Eu chamei ele, disse que eu não queria mais aquilo ali.
tava me esgotando já. Hoje tu não ganhava grana, né? Ganhava nada. Não querendo falar mal do teu tio, mas assim, pô, tu tava... Eu acho que, na verdade, era uma coisa assim de, como se, por exemplo, ele bancava meus estudos, Ah, né? entendi. E aí tinha essa, de Tu certa morava forma, com ele bancava tuas justamente, despesas, né? ele tinha um certo cuidado nesse sentido, porque assim, é, vamos supor que eu ganhasse uma grana naquela época, Uhum. tipo, será que eu ia ser responsável com essa grana, Tu ia entendeu? saber administrar, né? Justamente. Entendi. Como no caso, por exemplo, o Macaulay Culkin, foi assim. O pai dele não dava um centavo para ele, mas quando ele cresceu, a grana estava lá. Tanto é que quando ele cresceu, ele usufruiu a grana um monte de besteira, sabe assim, Ele se acabou, né, velho? Talvez se o pai tivesse soltado a grana quando ele era bem novo, tinha feito mais besteira ainda, entendeu? Ele tinha sumido mais rápido, É. né? Então eu vejo por esse lado. Hum. Eu era bem tratado, tinha, Então foi um tempo entendeu? legal. Foi um tempo de aprendizado, entendeu? Entendi. Só que o que me cansou foi a questão de eu não ter tempo para, como é que eu posso dizer? Eu não tinha tempo para ser, sei lá, criança, não tinha tempo para Sim. brincar, não tinha tempo para nada. Entendi. E aquilo foi me enchendo, tinha dia que eu ia cantar, que eu, nossa, não queria subir no palco, não queria cantar, esgotado, Entendi. esgotado. Engraçado. Não sei se já fizeram essa comparação, né? Porque falam muito de como o pai do Michael Jackson tratava ele. Eu queria até pedir tua opinião, porque todo mundo, a opinião é que o pai dele era um pai muito Que era um malvado, monstro, né? um monstro e tal. Eu penso assim, tem muitos fãs que discordam do que eu penso. Uhum. Existe duas coisas, tem o bem e tem o mal, certo? E eu acredito que se não fosse aquele cara, mesmo ele sendo mal daquele jeito, não existiria Jackson 5, não existiria Michael Jackson, sabe? Uhum. Porque assim, o meu pai, ele fala que a criação deles naquela época era muito rígida, sabe? O meu pai, ele conta que ele estava sentado aqui na sala, aliás, a minha avó sentada aqui na sala, e aí meu pai passava por ela. Aí ela dizia assim, benção, Chico. Quando ele olhava, Já era. pai. Como é que você passa e não toma benção pra tua mãe? Entendi. Que Então, hoje se perdeu um pouco se isso. perdeu. Aquela época era assim. E o que eu entendo do pai do Michael Jackson era o seguinte: ele queria ser músico, queria ser um cara de sucesso na música, não conseguiu, mas ele viu nos filhos essa oportunidade. Só que ele era muito severo, né? Ele queria tudo muito certo. Uhum. E ele não dava trégua para os meninos. Acho que ele exagerava na Ele dose. exagerava na dose, mas isso trouxe para os filhos o que eles são hoje. Acabou que o pai dele, assim, obteve êxito Ele no que teve ele... êxito, sabe? Né? Ele conseguiu. Então, assim, o próprio Michael Jackson fala assim, cara, meu pai era um gênio, se não fosse por ele. Só que essas entrevistas não aparecem. Só Porque aparece o cara falando mal, o que é interessante para a mídia, né? O que dá engajamento tanto que aquele senhor, Joseph, ele tem vários prêmios pela contribuição à música americana. O pai dele, o pai do Michael Jackson. Porque ele produziu muita gente. Muita gente mesmo. Então, assim, eu vejo... Tem um lado complicado e tem um lado bom da história, porque principalmente ali, naquela cidadezinha onde eles moravam, que era um gueto, muito cheio de gangue, imagina isso. Aí uma vez perguntaram pra ele sobre isso, ele, cara, talvez os meus filhos hoje não seriam ninguém, não teriam a educação que tiveram, entendeu? Se eles tivessem, tipo assim, o Joseph, ele podia chegar assim, olha, vocês são talentosos,
Vocês cantam bem, mas faz o que vocês quiserem. Tô nem aí pra vocês. Cada um quiser Cada um seguir faz o a que sua quiser, carreira sabe? do jeito que quiser, vamos. Faz o que quiser da vida de vocês. Talvez não existiria nenhum deles. Nem os Jackson 5 Nem e o nem Jackson, o Michael nem o Jackson. nem o próprio Michael Jackson. E o Michael Jackson foi o que mais sofreu por ser o mais talentoso. E ele era o espelho pros irmãos. Tipo, o pai, olha, você tá vendo o Michael, faz igual a ele. Se tu não fizer igual a ele, tu vai apanhar. Então, assim, as coisas funcionavam muito desse jeito naquela época. Mais recente, a gente teve Amy Winehouse, que o pai era um empresário. O pai, eu não Ele era um sabia, empresário mano. E na minha opinião, assim, foi um cara que não se preocupou com ela. Porque eu vendo a minha filha naquela situação, eu digo, você não vai me fazer turnê, você não vai me fazer mais nada, você Tinha vai que se tratar. embargar ela de vez, né, cara? Então, assim, foi muito pior do que o pai do Michael Jackson. E ninguém fala. Ninguém fala isso, entendeu? Engraçado, né, cara? E engraçado assim, desculpa te cortar, Jamilson. Ela sempre foi exaltada e mesmo sendo essa menina usando droga, louca, assim, exaltam ela até hoje, mas parece que a galera romantizava os problemas dela. Sim, sim. E eu não sabia que por trás tinha um pai que, O pai mano, só pensava uma nisso, parcela de culpa gigantesca. O pai só queria isso, dinheiro. Tanto que a menina tava lá se matando, tava lá se drogando, tava no show caindo, e o cara não tava nem aí. Às vezes se drogava até pra tentar fazer show, né, Aham. mano? Então eu vejo que o Joseph, lógico, que deixou uma sequela muito grande, principalmente no Michael. Deixou uma sequela muito grande, mas assim, eu vejo como um cara que sonhou. Valeu, nosso fotógrafo Gard aí. Tá indo, valeu, mano. Eu vejo como um cara que sonhou e acreditou. Era o cara que dormia em porta de gravadora, entendeu? E corria atrás pedindo pros filhos dele, olha, deixa meus filhos cantar, deixa meus filhos... Então, assim, as pessoas só vê o lado ruim da história, sabe? Ele queria excelência, né? Justamente. E é uma parada, porque até nos dias de hoje, acontece ainda, pô, quando um pai que quer ver o sucesso do seu filho, por ser pai e filho, acaba, né, misturando um pouco ali, porque ali o Joseph, né? Ele era empresário, mas era pai, né? De repente aqui um exemplo, se eu sou teu empresário, Jamilson, quando alguma coisa não estiver bem, eu vou te chamar para conversar, mas vou te respeitar, não vou te bater, né? Mas lá não era uma relação, não era só uma relação de empresário e artista, era pai e filho. Hoje, né? por exemplo, o que acontece com o Neymar e o pai dele. Hoje tá uma relação difícil. Tá difícil, né? Tipo, o próprio Neymar fala, eu não sei se o senhor é meu pai ou se o senhor é meu empresário. Caramba, velho. Porque é um negócio complicado. O próprio pai do Michael Jackson, ele pedia para as crianças não chamar ele de pai. Chamava ele de Joseph. E os meninos cresceram com isso. Acho que por causa da questão da disciplina, da severidade. Olha, eu não sou pai de vocês aqui, eu sou empresário, eu sou... É aquela parada que a gente falou que ele exagerou na dose. dose. Né? Tanto que o Michael Jackson, com 20, 22 anos, que ele demitiu o pai, né? Ele chorou muito. Ele não sabia como fazer isso. Tipo, ele como eu vou chegar pro meu pai, saca? Teve que chegar a esse ponto, Teve né? que chegar a esse ponto, porque não dava mais. Não dava mais. E, mano, eles ficaram sem se falar até a morte dele ou não? Assim, ou só era mesmo uma relação difícil? Era uma relação... Como é que eu posso explicar? É uma relação assim de... Eles não tinham, nossa, tanto contato assim, não. Mas também não eram zangados um com o outro, nem não se falava, nem nada. Mas também não era de estar... Agora, uma coisa era muito certa. Todos eles tinham o maior respeito por aquele pai. Tanto que aconteceu uma história uma vez que o Michael tinha uma festa de aniversário para ir, que era da Elizabeth Taylor. Sim. E aí ele tinha comprado um presente para ela e mandou os seguranças
arrumar tudo. E ele tava se arrumando para ir para essa festa. E aí o irmão dele, o mais novo, chegou lá na casa do Michael, na maior arruaça, querendo dinheiro e tal, não sei o que, e os seguranças foram para conter ele. Aí o Michael disse, cara, liga pro Joseph, só ele para resolver isso aí. E quando o coroa chegou lá, o cara baixou a crista e o cara foi para casa, entendeu? Então, assim, era um medo daquele pai, velho, um respeito muito grande. Que louco, né, mano? Muito doido, muita coisa assim que o grande público não conhece, sabe? A mídia não maximiza esse lado da história, né, cara? O lado bom, O né? lado pô? bom da história. Eles tinham um respeito muito grande pelo pai. É engraçado mesmo que eu me lembro de algumas entrevistas dele, mesmo ele ali pontuando algumas coisas que traumatizaram ele também reconhecia o trabalho do pai. O pai, ele sabia que o pai era um grande homem. Uhum. Uma vez ele fez um show na Coreia, que era um show beneficente para arrecadar dinheiro lá para ajudar. Ele sempre fez isso aí, né? E aí eram vários artistas, ele convidou vários artistas. Aí na hora que ele foi se apresentar, ele fez uma performance numa música que ele subia uma rampa de ferro, né? E aí a rampa subia, só que deu um problema no cabo e a rampa veio de vez e caiu no chão. E ele se acidentou. E ele continuou cantando. Levantou e continuou. Ele continuou cantando, continuou cantando, continuou cantando. Quando terminou a música, saiu, o pessoal atenderam ele e tudo, levaram ele para o hospital. Ele disse que nessa hora a única coisa que passava na cabeça dele era o pai dele falando, o show tem que continuar, independente do que acontecer. O show tem que continuar. Então, ele tipo assim, ele falava, eu aprendi muita coisa com meu pai. Mas tipo assim, porque pode falar isso pra galera, a galera pode até ter um choque, que pai, mas cara, tem um ensinamento muito louco aí, pô. Uma vez aconteceu uma parada comigo, eu tava cantando, tava lá fazendo show, tudo. Cara, e a parte de trás do meu sapato tava com um sapato social, ele arrancou e o prego entrou no meu pé. E eu, caraca, e agora? Eu comecei a sentir dor. Aí o que eu fiz? Eu tirei o sapato e comecei a cantar lá descalço, mesmo com dor. Tipo assim, podia muito bem parar, não vou mais cantar. E que tu estaria no teu direito, né? Tranquilamente. Entendeu? Cortei meu pé, não sei o quê. Isso, eu penso que aquelas pessoas que estão ali assistindo a gente, só se fosse uma coisa assim, impossível, sabe? Sei lá, quebrar uma perna. Impossível de ficar em pé, né? Mas aquelas pessoas que estão ali, cara, elas, sei lá, eu acho que por mais difícil que esteja alguma coisa acontecendo ali, sei lá, o som tá ruim, isso aqui, você não tem que estar fechando a cara, eu não vou mais fazer, não sei o que, sabe? Eu não tenho isso comigo, sabe? Eu por mais dificultoso que esteja ali, eu não gosto de demonstrar para as pessoas. Eu finjo que não está acontecendo nada. Assim, mesmo, sabe? Legal, cara. Independente da circunstância, sim, tu quer levar o show pra galera, proporcionar alegria. Quero proporcionar aquela alegria para as pessoas, que aquelas pessoas saem de casa com tanto gosto, com tanto amor para ver a gente. É verdade. Não importa a circunstância que aconteça, eles estão lá, sabe? E eu acho que não é legal, sei lá, acontece uma coisa, não vou mais cantar. Esse microfone não tá bom, não vou cantar. Aí, sei lá, tem gente que é assim, que não tá tem gente que sobe, tem uma coisinha fora ali do lugar, já não... eu não vou cantar porque o som não tá bom, eu não tô nem aí, chega, que isso não tem nada a ver, Jamilson, com a pessoa não querer ser excelente, porque é lógico que tu é um cara excelente, gosta de fazer o melhor. Mas é esse outro lado, né? Que tem uma galera que tá ali, que muitas das vezes não vai só pra festa porque é uma festa de alguém, não, pô. Jamilson vai estar ali, pô. Ele vai cantar as músicas que marcaram a minha época ou a época dos meus pais. Sim. E eu acho que vale o esforço, né? Pra proporcionar essa experiência pra galera, né, mano? Isso aí é prazeroso. E isso tu trouxe...
dessa tua admiração Sim. e da influência O que eu posso do falar Michael. a respeito do Michael, assim, na minha vida, cara, assim, o Michael, ele foi uma influência muito importante na minha vida, tanto musical como na minha formação como pessoa. Porque, assim, vários momentos difíceis da minha vida, na minha infância, eu sempre estava escutando as músicas dele. Sempre tinha um momento, sei lá, vai ter uma estreia de um clipe do Michael Jackson, sei lá, tinha acontecido alguma coisa chata, mas aquele clipe me trazia uma alegria, sabe? Então, eu tenho um agradecimento muito grande, apesar de nunca ter conhecido o cara, nem ter falado, mas ele fez parte da minha vida nesse sentido. Fui muito julgado, criticado. Até hoje eu sou criticado por ser fã do Michael. Não é fácil. Eu não queria nem te perguntar isso, porque isso chega até a ser chato, né, Jamilson? Nossa, muita coisa que você ouve. Por tudo que foi falado e as pessoas, elas não pesquisam as coisas para saber o que foi que realmente aconteceu. Se foi assim, se não Tu já foi. tá falando com relação às polêmicas toda da a vida história dele, do Michael, né? Em relação à cor da pele, porque ficou com a pele clara, a questão dele ter sido acusado Das de acusações de pedofilia, né? e o cara... Que ele foi inocentado Ele foi de tudo, inocentado, né? ele foi investigado durante 14 anos e não acharam nada. Então, assim, caramba, se o FBI, a justiça americana, lutou durante 14 anos e não achou nada, cara. O FBI, né? Quem somos nós para somos ficar nós pra aqui? ficar, sabe? Pode crer, Entendeu? pode crer, mano. Mano, mas assim, pra gente fechar um pouco desse momento Michael Jackson, né? Ele tinha um jeito peculiar, será que a palavra seria essa, né? Ele tinha um jeito assim, é como se ele fosse, e eu não tô falando isso como crítica, mas uma eterna criança. Sim, sim. E eu não vejo isso com olhos ruins, né? Eu queria saber de ti, tu pensa assim, ou então tu que conhece ele muito mais do que eu. Ele era esse cara peculiar ou não? Ele era uma pessoa comum? Na verdade, ele tinha um problema que se chama Síndrome de Peter Pan. É aquela pessoa que não quer crescer. Ele não se identifica. Ele era um adulto, mas se identificava o tempo todo como criança. Tanto que o comportamento dele, por exemplo, quando eles vieram aqui pro Brasil, pra turnê, fazer o primeiro show aqui no Brasil, assim que ele chegou, aí ele, sei lá, mandou comprar barraca, comprou brinquedo e ficou lá o dia inteiro brincando com as crianças. Sabe, assim? Então era coisa que ninguém entendia, assim. Esse cara, sabe? E nas entrevistas ele falava que o pessoal perguntava assim, mas você não gosta de ir numa boate, numa festa? Ele, uma coisa não de tem gente nem como. Adulto, não tinha, nem combinava, né? Não dava pra ele. Ele dizia, cara, eu vou chegar lá, os caras vão tocar minha música. Vão pedir pra me cantar, vão pedir pra me dançar. Não vai rolar. Eu prefiro ficar aqui brincando de guerra de bola d'água, brincando aqui na roda gigante. Tanto é que ele construiu uma Disneylândia no quintal dele. Sim, sim. Tudo em virtude da infância que ele não teve. Só que aí tem o lance do pessoal que se aproveitou muito disso. Por ele ser... O que eu digo dessa questão do Michael, ele era... Nossa, era aquele cara assim que, não, tudo bem, tá tudo certo, tal, aquele cara que todo mundo enrolava. Sim, entendeu? Entendi. Assim que ele era. Muita gente se aproveitava, né, da ingenuidade tanto dele. Tanto que o cara o pai que acusou ele lá na primeira vez, em 93, quando o Michael morreu em 2009, ele se matou. De tanto remorso. Porque criou uma situação que criou, entendeu? O próprio... E que acabou prejudicando demais o Michael Jackson. O Michael Jackson, se lá em 93, em janeiro de 93, o Michael Jackson tivesse pago o dinheiro que eles pediram, o Michael Jackson era conhecido até hoje como o maior popstar de todos os tempos, não como o maior pedófilo da história. Entendi. Como a mídia prega. Que ele é o maior artista que já existiu. Mas a mídia, depois disso,
Como o Michael não quis aceitar esse acordo, aí a bomba caiu. Porque a ideia era o seguinte, o cara que era pai do menino queria ser roteirista. Olha só essas histórias, bicho. Ele queria ser roteirista de filme. E aí, ele criou essa bendita história de abuso. E se você me financiar isso aqui, a gente para por aqui. E o Michael, não, bicho, eu não vou te dar dinheiro nenhum, não. Tu ficou sabendo de um documentário na HBO recente, não tem muitos anos, que muitos pais, eu fiquei sabendo, eu não assisti, que muitos pais daquele tempo se juntaram para falar a verdade e que a acusação permanecia. Tu assistiu? O que que tu ficou sabendo? Eu fiquei sabendo, né? Isso foi logo em 2019, quando se faria, olha só, 10 anos da morte do cara, onde ia ter homenagens pelo mundo inteiro e dinheiro correndo e tal. E aí vem dois caras, um chamado Wade Robson e o outro era o nome do cara, bicho. James, alguma coisa lá. Eles eram o quê? Eles eram criança na época, lá nos anos 80. Todos os dois muito fãs do Michael. E o Michael estava no meio de uma turnê, que era Bad Tour. Então, um deles gostava de imitar o Michael, aquela coisa toda, né? E aí o prêmio nessa competição era conhecer o Michael Jackson. Certo. E aí esse Wade Robson conheceu o Michael e tal. Ficou amigo do cara e tudo. A família ficou muito amiga e tal. O outro foi a mesma coisa, gravou um comercial com o Michael Jackson. Ele tinha seus 10 anos, por aí assim. O mais engraçado nessa história é o seguinte, de lá pra cá, os caras ficaram amigos. O Michael Jackson, ele apresentou esse cara, depois que ele ficou adulto, nossa, ele apresentou ele pra Britney Spears, Justin Timberlake, um monte de gente, pra ele trabalhar, que ele era coreógrafo. E aí ele se meteu em confusão lá com o Justin, porque o Justin namorava com a Britney na época do NSYNC, e foi um maior bafafá, aquele negócio todo. Eu sei que ele acabou ficando queimado. Tipo, não trabalhou com mais ninguém. Em 2005, quando o Michael Jackson estava naquele processo, que ele foi julgado e tudo, os dois defenderam o Michael Jackson. Não, que ele nunca fez nada, não, só que foram a júri defender o cara. Quando foi em 2014, esse Wade Robson, ele queria fazer parte, ele queria ser o coreógrafo de uma das homenagens do Circo de Solé, que ia fazer para o Michael Jackson. Ele mandou todo o material e tal, não sei o quê, e o pessoal do evento a produção não quiseram. E aí foi aí que o advogado de 93 entrou em contato com ele e falou com ele o seguinte, olha, o que a gente pode fazer? A gente pode ganhar uma grana em cima disso aqui. Dessa situação recusa toda, a gente faz uma acusação formal. Aí ele diz o seguinte, que ele nunca tinha falado que o Michael Jackson abusou dele porque as memórias afetivas do abuso só se deu agora porque ele teve um filho. Olha. Gente, sabe assim... Como é que o cara tem coragem de montar uma parada dessa, velho? Aí o outro foi a mesma coisa, ele queria participar de videoclipes póstumos após a morte do Michael. E o espólio também relaxou. Não aceitou. E aí o Wade Robson chamou ele, disse, vamos se juntar e vamos contar a nossa história. Mesma linha de raciocínio. Inventaram uma história lá. Eu só sei que no decorrer da história, o que eles fizeram? Eles fizeram um documentário unilateral, aonde você só me acusa, eu não tenho direito de defesa. Era só um lado da história deles, né? Entendeu? E a família do Michael Jackson não pode processar eles porque o Michael Jackson já morreu. Ele não tem como processar, mas o espólio entrou com recurso. E o juiz derrubou tudo que eles disseram lá, porque não tinha prova. Eles disseram que teve uma ocasião que o Michael Jackson, um deles lá, disse que o Michael Jackson abusou dele na estação de trem de Neverland.
em 92. Só que o cara que construiu a estação de trem, como assim? Que a gente inaugurou essa estação em 94. Ixi. E ele Meu contou a Deus. história de 93. Ele disse que tinha sido em 92. 92. Então, assim, já começou a cair em contradição. Aí teve um lance no final do documentário que ele disse que o Michael Jackson deu a jaqueta original do videoclipe de Thriller pra ele. Aquela vermelha. Luva, deu todos os acessórios. Aí no final do documentário, olha só, o cara tá liso, desempregado, não trabalha com mais ninguém. Aí Queimado, ele pega, né? bota uma cena lá queimando as roupas, tudinho que o Michael Jackson deu pra ele. Sabe assim? Porque ele não Sem podia. sentido, ele podia pegar aquilo ali e vender, pô. E Ele ia ele, ganhar uma grana com aquilo ali, sabe? ele queimou qualquer coisa porque Sa- não tinha realmente a Ela é camisa pra verdadeira, mostrar. tá entendendo? E aí, cara, teve um outro lance lá que foi... Eles quiseram envolver o Macaulay Culkin Uhum. no meio da história. O Macaulay Culkin, gente, Cara, isso aí é pra mim é um- absurdo. Michael Jackson nunca fez nada com a gente. E tem uma história de um aniversário dele, desse Wade Robson, que o Michael Jackson manda um vídeo falando, oh, parabéns, não sei o quê. E o Michael, ele sempre falou assim com todo mundo. Tipo, se você vê no documentário dos ensaios dele, ele fala pro tecladista, ah, não sei o que, eu te amo, cara. Deus te É, abençoe. verdade. Ele sempre falou assim. Ele mandava cartas para os sobrinhos, olha, eu te amo. Para as sobrinhas, para a família, olha, eu amo vocês, e não sei o quê. Aí ele, no vídeo ele fala pro cara, eu te amo você. Ele sempre falou assim com todo mundo. Aí o cara usou aquilo Isolou esse. para dizer que era uma frase tipo de Uma festa. relacionamento, entendeu? Inventou uma história de um anel. Cara, e tudo caiu por terra, porque eles não conseguiram provar nada. Nada. E o espólio ganhou a causa, o espólio do Michael Jackson, e eles vão ter que indenizar o espólio, porque o prejuízo foi grande. Imagina. Caramba. Foi muito grande. Tinha Mano, até depois de morto, o cara não teve paz, né? tinha uma velho? estátua do Michael Jackson que ficava na frente do estádio de Wembley. O cara mandou tirar, pô. Mandou tirar. Então, O episódio dos Simpsons que tinha o Michael Jackson, a produtora tirou. teve que tirar Teve nesse que imbróglio tirar aí. como é, as homenagens que iam ter, todas caíram por terra. Então foi um prejuízo Então muito teve- grande pro espólio. Teve um prejuízo, Teve né? um prejuízo muito grande. Mas eles não conseguiram provar nada, o juiz derrubou tudo. E eles vão ter que pagar todo o prejuízo agora. Então assim. E o que é mais engraçado, cara, é ver que você assistindo aquilo ali, nossa, você sente um repúdio, sabe? Um nojo. Mas o que é mais engraçado é ver as pessoas acreditarem naquilo ali. Poxa, eu passei, nossa, quase 40 anos convivendo com um cara. Só agora, depois que eu tenho meus 40 e poucos anos, eu vou dizer que o cara me abusou. Eu podendo ter dito isso lá na frente do juiz, pô. Muito sem sentido, né? É muito sem sentido, pô. 10 anos depois da morte do cara, aí o cara vem com isso. Então, assim, tipo assim, quem não quer acreditar que o cara é inocente, velho. É verdade. Ele tinha lá as loucuras dele, tem muita coisa que eu não concordo, eu já conversei com vários fãs sobre isso. Olha, é uma coisa que, apesar dele ter tido todo esse problema, mas era uma coisa que a família, ou então, sei lá, os assessores, não devia ter deixado ele ter, pelo menos depois da primeira acusação. Uhum. Cara, vamos ter cuidado agora Esse aqui, envolvimento né? com criança acabou. Acabou isso aí, porque senão... Só que era uma parada que Era uma não parada abria que mão, né, era velho? dele, cara. Era dele, assim. Ele amava as crianças. Olha, tem uma vez que ele chegou num hospital e tinha uma criança lá que tava definhando já. E aí o pessoal... Nossa, a gente tá lutando com esse menino e não consegue. Parece que o menino precisava de um transplante de rins, uma coisa assim. E aí, nesse tempo, ele tava com aquela filha do Elvis Presley. Uhum. Cara, aí ele saiu ligando pra todo mundo.
ligando, que eu preciso de um rim, preciso disso, eu pago o que for, não sei o que, não sei o que. Até que ele conseguiu. Quer dizer, essas histórias a mídia não mostra. Não amplifica essas coisas Entendeu? legais da vida dele, assim, O né? De como menino humano. que acusou ele em 2005 foi a mesma coisa. Pô, o moleque tinha câncer. A mãe foi atrás de todo mundo, de tudo quanto é artista, ninguém quis ajudar. Aí um dia disseram pra ela assim, tu já tentou o Michael Jackson? Aí ela pensou, né? Tenta o Michael Jackson, cara, ele gosta de ajudar pessoas assim e tal, isso aqui. Aí ela dormiu na porta do rancho por vários dias e não conseguia falar com ele. Na expectativa ali dele passar e Justamente, quando foi encontrar um ele. dia, ele tava saindo com a comitiva. E aí ela parou na frente do carro e os caras não queriam deixar ele. Não, deixa eu falar. Ele desceu do carro, falou com ela. Ela contou toda a história. Ela disse, olha, meu filho só tem 6 meses de vida. Aí ele falou, olha, pela fé que eu tenho em Deus e o amor que eu tenho pelas crianças, seu filho não vai morrer. Porque o que eu puder fazer para salvar a vida dele, eu vou. E aí ele fez todo o tratamento, cuidou deles e tudo. Quando o menino já estava curado, que eles tinham que andar com as próprias pernas, aí começou a confusão. Porque eu acho que eles queriam se isolar lá dentro. Queriam, agora a gente está aqui, agora a gente vai viver Agora aqui. até a morte aqui. E aí começou toda a confusão. Né? E que não se provou também. Né? Não se provou. Ele foi preso, pagou uma fiança. Meu Deus. E ele disse que dessa vez ele ia sim a julgamento. Porque na primeira vez era o seguinte: lá nos Estados Unidos tinha uma lei que você podia até me acusar, mas se eu fizesse um acordo contigo, eu vou te dar tanto, eu não ia a júri. Mas o promotor da época, que ele dizia várias declarações que a glória da carreira dele era prender o Michael Jackson, ele mudou essa lei. Embora que você fizesse um acordo, você ia a júri. E naquela época, o Michael Jackson, para provar que ele não tinha feito nada disso, ele teve que se expor, tirando a roupa. Ficou nu na frente dos caras, na frente dos médicos, de peritos, de fotógrafos, tocando. Humilhação, velho. Humilhação. Tocando o cara lá e tudo. Porque a família do menino disse que o cara tinha uma tatuagem no pênis. E ele, para provar, ele teve que baixar as calças para mostrar, gente, eu não tenho nada disso aqui. E aí os caras ficavam tocando nele, examinando, para achar alguma prova e não achavam nada. Que loucura, velho. Então, assim, é muita coisa, porque a galera não sabe, entendeu? Então, assim, é esse lado, assim, da história do Michael Jackson, que a galera não se importa sabe. tanto em querer saber a verdade. Querer saber o próprio vitiligo, que só depois que ele morreu, que as pessoas tiveram noção que era verdade, porque na autópsia da morte dele veio todas as doenças da vida dele, inclusive o vitiligo. E ele ainda tinha, parece que 30% da pele negra só. Em algumas partes do corpo, que era... O vitiligo que ele tinha era um vitiligo universal, era aquele que se propagava pelo corpo todo, principalmente por questões psicológicas. A pessoa que tem problema psicológico, vitiligo é ele se muito agrava ligado mais. à ansiedade. É mesmo, velho. Então, assim, ele não tinha como reverter a situação. Não tinha como. Ele passava maquiagem da cor da pele, mas não adiantava. Quando suava, desmanchava tudo. Aí, por causa disso, ele teve doenças na pele, ele tinha lúpus, uma série de coisas. Cara, ele era bem arrebentado, assim, de saúde, né, mano? Hoje eu penso assim, gente, tem uns artistas aí que, por exemplo, o nome do menino, do vocalista do Charlie Brown. Chorão. Pô, Chorão se matou, pô. Hoje em dia eu fico pensando, gente, eu não sei como o Michael Jackson não se matou, cara. Como ele aguentou, né? Eu ia até te perguntar, ele não teve alguma fase assim de depressão? Teve várias vezes. Que ele deu uma sumida assim. Várias vezes. Depois do julgamento que ele foi inocentado, ele totalmente ficou recluso. Se escondeu mesmo, se isolou. Ele passou quantos anos assim sem lançar 10 anos. 10 anos, né, velho? 10 anos.
E aí essa turnê, que foi quando ele morreu, ele só fez mesmo porque a pressão, entendeu? Tu acha que isso foi, assim, uma pressão, assim, da sociedade, assim, Na uma parada... pressão de gravadora, de espólio, Muita Ele- gente querendo ganhar dinheiro com... em cima dele. Ele também estava com problemas de dívida. Precisava Mas, de uma grana também. ele não queria fazer. Ele não queria. Na verdade, ele Ah. odiava a turnê. Ele Era? não gostava. Mano, ele já Não, tava não bem, assim, fraquinho, né, mano? Então, assim, ele fez aquilo ali para mostrar para os filhos mas não era coisa que ele queria, sabe? Para ele, assim, ele não, já deu. Tanto é que ele fala na coletiva de imprensa, olha, não dá mais, vai ser os últimos shows da minha vida e não vou mais fazer mais. Ele ia se aposentar. E aí assinaram, a empresa assinou 10 shows. Quando divulgaram, a procura aumentou para 50. Era óbvio. Mais de quase 1 bilhão de pessoas. E aí, depois de lá, ia rodar o mundo. Diz que o primeiro lugar seria o Brasil. É mesmo? A turnê ia começar pelo Brasil? Não, a turnê ia ser em Ah. Londres, 50 shows. Só Entendi. em Londres. Aí, terminou lá, eles iam rodar o mundo. O primeiro lugar seria o Brasil. Entendi. Depois daquela turnê, eles iam É. rodar o mundo. Primeiro Primeiro país... era Brasil. Legal, entendi. Mano, que papo massa, assim, muita coisa mesmo, realmente, que até quem gosta, quem admira, né? E muitas vezes as pessoas pensam que eu falo a respeito desse assunto, Ah, só porque eu sou fã. Mas não é só porque eu sou fã, é porque envolve música, sabe? É uma coisa histórica. é um pacote faz completo, faz né? parte da história da música, entendeu? Uhum, entendi. Então, assim, é uma coisa que, não é só porque eu sou fã. Tem Entendeu? música ali e música, muito boa música, né, mano? É um contexto histórico, é um cara que fez parte da história da música mundial. Então, esses assuntos, eles têm que ser abordados. Até para as pessoas ficarem sabendo do que realmente aconteceu, sabe? Tem muita gente que... A gente faz um tributo todos os anos. A gente faz um show em homenagem ao Michael Jackson. Aqui em São Luís? É. E fora também. E assim, às vezes chega gente com umas coisas assim, meio que... Como é que eu posso falar? Meio besta, assim, meio idiota. Por que tu não te pinta de branco? Não sei o que, sabe? Assim, as coisas sem noção, sabe? Se eu fosse tu, eu pintar o rosto de branco. Eu não sei o que. É sério, velho. Chega- Bem aí tu vê que tem gente que pensa que que tu acabou de dizer, não é só uma parada de fã, é musicalidade, né? Pô? Porque se fosse só realmente fã, talvez tu até concordasse, vou me Não, pintar. eu vou fazer isso aí, saca? E o próprio Michael, ele falava que ele não gostava que as pessoas ficassem se pintando pra ficar parecido com ele. Ele gostava que as pessoas imitassem a arte dele. A dança, a musicalidade, a Isso voz. mesmo. Então, assim, é umas coisas meio supérfluas, assim, que sei lá. Tu que- fica bolado, né? Eu fico assim, vendo, gente, olha o nível de besteira que a pessoa vem falar. Sabe? E aí todo ano vocês fazem esse Todo ano a esse gente faz. tributo. Todo ano. Aí a gente já fez aqui, já fez. Nossa, a gente passou por Maceió, passou por vários lugares, cara, assim. Já rodou muito com esse show. Eu imagino, mano, porque assim, não é só um show musical, né, cara? Não. É uma apresentação. Não é só assim, tocar. não é só tocar, exatamente. Foi uma das coisas que, quando eu comecei com esse trabalho, eu tinha sempre isso na minha cabeça. Eu digo, eu não quero só cantar, eu não quero só chegar lá, vamos tocar aqui e tal. Não, eu queria representar no palco, eu queria fazer alguma coisa diferente aqui, sabe? E que tu Entendeu? conseguiu, Tanto né? que hoje em dia a gente, como é que eu posso dizer, sem nenhuma soberba, Uhum. não é soberba, não é? A gente é uma referência nesse segmento aqui. Não, São vocês mesmo. trouxeram vocês criaram essa cena aqui no Maranhão, pô. Em um cenário onde a gente só escutava, muito esforçado a ouvir só forró. Uhum. Eu não estou dizendo que é ruim também o gênero, né? Uhum. Forró, reggae, o que mais que se ouve por aí? Não, sertanejo Sertanejo. versário. Sertanejo.
E a dificuldade de vir com algo E novo, e né? outra Muito coisa, difícil. o cenário voltado pro rock, né? Rock. Aham. Tinha muitas bandas de rock, né? Mas não tinha nenhuma banda que misturasse pop, Sim. rock, Verdade. dance, sabe? Não tinha. Não tinha nada disso. E a gente furou uma barreira nesse sentido. Mano, mas assim, eu tava dando uma sacada, né, na tua história, mas eu me lembro que o começo disso aí foi bem difícil, Foi. né? Vocês deram uma ralada, tiveram que sair aqui do Daqui, estado. sim. Para ter o reconhecimento daqui, vocês precisaram estar fora, né? Primeiro a gente teve que se apresentar mais lá fora e aí começaram a observar que a gente tava, essa banda é daqui, os caras são daqui. Uhum. E aí aí começou a crescer o burburinho aqui, mas a gente tocava, passava a maior parte do tempo era em Teresina, Uhum. Tocantins, era Recife, Maceió, Belém, até aqui mesmo no interior, Imperatriz, Sim. Caxias. Mas aqui a gente quase não tocava. Que loucura esse negócio, em todo lugar é isso, né, A gente mano? quase não tocava aqui. Aí foi que começou, ó, um dos shows que a gente fez, que a gente fazia aqui, que uma vez a gente tocou numa casa de show que tinha aqui, que era aqui na Lagoa, chamado, acho que era o Filial, né? Cara, tinha um casal de gay assistindo a gente. Duas pessoas. Tinha duas pessoas. Esses caras assistindo assim, pirando. E só tava eles dois lá Desculpa, esse foi o primeiro show de vocês? Não, a gente já tava um bom tempo já. Não, aqui vindo pra cá, foi um dos primeiros, é isso que você tá falando? Não. Ah, Quase sim. tipo assim. A gente já tava com uma estrada aqui, só que Certo. não tinha tanta agenda Entendi. como hoje. Não era tão regular. Justamente. E justamente nesse dia a gente foi fazer um show nesse lugar, só tinha eles dois. E eles lá curtindo, pirando. E eu fazendo um show como se tivesse umas 10 mil pessoas. Massa. Tava dançando e eles terminavam, aplaudiam. Quando terminou, um deles me chamou. Aí, cara, vocês são daqui e tal. A gente é daqui. Aí o cara, mano, a gente tem um projeto lá em Teresina. E a gente quer levar vocês. E aí, os caras começaram a levar a gente pra lá, aí levar pra tocar no teatro, tocar nos pubs de lá, Sim. casamento. Então, assim, tu viveu um pouco a realidade musical lá de Teresina. Sim. Tu tem uma diferença com relação aqui, assim, mano? Tu consegue avaliar, Eu assim? acho que hoje em dia, para o que eu faço, aqui tá mais aberto. Mas foi tu que fez isso. Pela questão de eu ter batido na tecla, Aham. entendeu? Mas assim, lá na época, era tipo um público bem específico que eles faziam os eventos, entendeu? Então toda semana a gente tava lá. Toda semana. Aí tinha um pessoal que levava a gente para outros estados. A gente viajava muito ali pro lado do Tocantins, aí Araguaína, aí descia lá para Maceió. Nossa, a gente viajava muito, cara. Muito. Eu tenho uma pergunta curiosa para te fazer. Eu vou até dar um contexto antes, eu não sei se a Rebeca sabe. O Jô Soares perguntou para Ed Mota como que ele tão rápido começou a cantar em inglês. Uhum. E ele disse que ele não sabia inglês. Ele não falava inglês. Ele não falava inglês, ele só simplesmente, de tanto ouvir, ele cantava em inglês. Aí eu te pergunto, tu também é a mesma coisa? É a mesma coisa, cara. Bicho, A isso pra mesma mim coisa. Mas como é que é bicho? Porque, É Jamilson, tu cantando, velho, assim, é um inglês perfeito, velho. É uma coisa que as pessoas me perguntam e eu não consigo explicar. Eu acho não, tenho certeza. Eu já nasci com isso. É uma coisa assim Tu que não tem, assim, uma explicação, velho. nunca estudei, nunca... Nossa, nunca... É uma coisa assim que... Sabe, uma coisa de influência
você Não, grudar aquele nasceu, negócio, veio dentro de ti esse negócio aí. você meio que, nossa, meu Deus do céu, eu tenho muito mais facilidade com timbre, com sonoridade de cantar esse tipo de coisa, até mais do que Na música própria nacional, língua entendeu? nativa Eu da pego gente. muito né? mais rápido, entendeu? É mesmo, velho, Eu que aprendo loucura. muito mais rápido. Só de estar ouvindo, ó, por exemplo, eu cantei, lá em 2016 eu cantei com uma menina no programa da filha do Silvio Santos, Uhum. que ela cantava com W. E aí eu perguntei pra ela, disse, vem cá, mas como é que tu fez pra cantar em inglês? Ela disse, olha, eu nunca estudei. Eu não sei, eu canto inglês, eu consigo cantar inglês, mas eu nunca estudei. Porque as pessoas têm uma percepção de achar que você só pode cantar algo em outra língua se tu for fluente, não sei o quê, e não é nada disso. Não, e isso já quebrou em mim quando eu te falei, quando eu escutei essa entrevista do Jô Soares com o Ed Mota. Não sei se tu viu essa O entrevista. próprio Tim Maia também cantava inglês demais, mas não sabia falar uma palavra em inglês. Mas não é que ele cantava enrolando, ele cantava em inglês. Fluente entendeu? mesmo. Fluentemente. Então, assim, tinha uma cantora nos anos 90 chamada Celina, que ela fez muito sucesso. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas eles foram morar no México. A família foi morar no México e o pai é mais ou menos parecido com a história do Michael. O pai tinha vontade de ser música e os filhos eram talentosos, ele investiu nos filhos. Uhum. E lá tem um estilo chamado de música terrana, que é um estilo até que o Calypso começou a fazer aqui no começo dos anos 2000. E ela estourou lá, cara. Só que ela não sabia falar uma palavra em espanhol. Mas ela cantava em espanhol. Ela cantava. Os anos foram passando, ela teve que estudar tudo. Mas ela não sabia falar uma palavra em espanhol. Ela só falava inglês. E a gente fica assim, às vezes, querendo ter esse ar de crítica, mas eu estou me lembrando, não sei se tu conhece um cantor cristão americano chamado Jeremy Bowles. Não. Ele canta um monte de música em português. Mas E assim, não sabe. às vezes ele vem aqui na igreja, né? Aham. Aí ele vem para as conferências, congressos e tudo, e ele vem muito aqui. Aí ele canta, tem muita música dele versão português, ele vem e canta tudinho direitinho. Quando termina que ele vai pregar, tem que vir o tradutor, porque ele não fala uma palavra em português. Pô. É aquela coisa, por exemplo, o som, eu consigo sim me comunicar, entendeu? Tem muita gente que assiste o show da gente, que às vezes tem gringo, entendeu? Semana passada agora a gente tocou no Velho John, tinha um cara lá da Inglaterra, aí eu consigo bater um papo com o cara e tudo, não é aquela coisa de ficar, entendeu? Mas cumprimentar, né, conversar, agradecer, explicar e Legal. tudo. Ah, nossa, gostei demais do teu trabalho, não sei o quê. Então, assim, tem gente que eu não consigo ver numa pessoa que nunca, sei lá, que nunca estudou inglês ou, sei lá, qualquer outro tipo de língua. Uhum. E ela consegue cantar, eu vejo isso como um dom de Deus, sabe? É verdade, porque ali tem um esforço da pessoa também, pô, não deixa de Tem ter. muita gente que é formado e que tem, nossa, um monte que não consegue cantar inglês direito. Como é aquele negócio, Entendeu? Como é aquele negócio que fala, rapaz, que a teoria, assim, pô, funciona e tal, mas a prática, né, é outra coisa. Na prática é outra coisa. Eu gosto, por exemplo, eu gostava muito de cantar aquelas músicas de abertura daqueles animes japonês, sabe? Estilo música de Dragon Ball Z, aquela mas pegada na assim. letra cantando no sotaque japonês mesmo. Tinha aquelas aberturas de Jaspion, daquele seriado japonês, eu conseguia cantar tudo aquilo ali. Sabe? Mano, então assim, não é uma questão só com o inglês. Tu tem uma habilidade sim, ou um dom. Se for pra cantar espanhol, eu vou pega. conseguir. Entendi. Eu canto, no repertório da gente, a gente canta muita música de Eros Ramazzotti,
Laura Pausini, Alejandro Sanz. Tem um monte de coisa que a gente canta. E, mano, falando de show, né? É outra coisa que eu tenho muita curiosidade também. Eu sou guitarrista, né? Toco e tal, sou guitarrista de igreja, mas assim, tu sabe, o cara uma vez músico, ele sempre vai querer ter curiosidade. Como é que tu monta o teu show, cara? Assim, repertório e tal. Cara, assim, Que eu percebo que tu usa, desculpa te cortar, tu usa umas track, umas Uhum. faixas, uns synths, né? Tu mesmo que monta é eu que tudo? faço tudinho. Legal, legal. Porque assim, eu não, tipo assim, eu não faço um set list. Ah, não, a gente vai fazer o show hoje, então a lista vai ser essa. Uhum. Eu não faço isso. Eu meio que, lá na hora do show, eu tenho uma percepção de público, então eu já sei mais ou menos o que eu vou tocar. Tu deixa pra sentir a vibe tipo, lá. é aleatório, sabe? Ah, agora eu vou tocar isso aqui. Eu sei que a galera vai curtir isso aqui. Tipo, não tem aquela coisa programada. Sim, mas é dentro de um leque que vocês... Sim, dentro... de um set geral, né? Geral. Entendi. E a questão das tracks, do VS, por quê? Pra você fazer um trabalho desse com excelência, você tinha que ter muita gente É verdade. na banda. O som, né? Ia precisar de uma banda gigante, né? Gigante e primeiro que não dá certo, não compensa, principalmente questão de grana também. Fora da realidade Não total. não compensa. Então, ali é uma coisa mais para preencher, Uhum. para somar. É um recurso que hoje É um recurso todo que mundo todo usa, mundo né? A usa, igreja, a gente principalmente os usa grandes. tudo. Os grandes aí, o Justin Timberlake, todos eles usam isso. E aí eu gravo os back vocais, as percussões, os efeitos. Tudinho, né? Porque assim, como pra mim ia ficar muito difícil eu ficar ali no teclado e cantando, Fica eu gosto preso de fazer ali. performance, não ia rolar. Uhum. Então a maioria dos teclados eu gravo, entendeu? Agora a banda manda ver em cima. Mano, e tu tem Os uma caras banda... os né? caras são muito talentosos. O Ronald na batera, né? O Ronald Guga, e o Davi Oliveira. Davi Oliveira, né? Então, uma Os caras bandaça, né? os caras são muito assim, como é que eu posso dizer? São muito espertos, assim, sabe? Na questão de estar ali. Sabe qual é a sensação que eu tenho vendo vocês tocando? É que todos eles é como se fosse assim, tu, assim, entendeu? Sim. É tipo a vibe. Uma mistura, Uma parada que tá todo mundo ali na mesma vibe, na mesma energia. Que às vezes acontece, né? Tem uma banda ali, o vocalista é o cara que puxa, mas o resto da banda tem um que é mais pra baixo. Tá? Não. Ali não, pô. Vocês, assim, parece que são realmente um time eu acho bem entrosado. Eu também acho que por causa do som que a gente faz, né? Um som que Os 4 cursos. é prazeroso, Entendi. entendeu? Entendi. E hoje em dia, como a gente estava falando no começo, né? Hoje em dia a gente influencia uma galera, tanto que hoje assim tem um leque de bandas que estão querendo montar um trabalho parecido com esse. E aí, qual é a sensação? Eu acho assim, eu acho legal. Me sinto assim, como se eu fosse um cara que estivesse incentivando essa galera, entendeu? Uhum. Não vejo nada como, sei copiar. lá. Não. Não tem isso, né? Se for copiar, eu acho que os caras estão... Copiar coisa boa é bom, né? Uma coisa que rendeu e agora no começo, lá, sei lá, em 2011, por aí assim, ninguém queria tocar isso aqui. Ninguém queria Agora o bonito quer tocar, né? Ninguém acreditava nisso aqui, cara, nesse segmento, entendeu? Engraçado que eu sempre fui um cara que eu não tenho preconceito com música. Eu não tenho preconceito com música. Legal, mano. Eu, tipo assim, eu gosto daquilo que me atrai musicalmente, sabe? Se algo soou bem no meu ouvido, me fez eu sentir sei lá, um arrepio, uma coisa, aquilo ali pra mim
é bom. É bom, né? Entendeu? Não precisa ser só o que tu gosta de ser. Eu vou cantar só o que eu gosto, que a maioria, o que acontece com a maioria dos artistas é isso. Eu só vou cantar o que eu gosto, só vou fazer o que eu gosto. E que de certa forma, hoje eu tenho feito só o que eu gosto. Só que É um luxo teu, um privilégio, né? Só que tem coisas que eu gosto, mas que para muitas pessoas não soariam muito bem. Tipo, quando eu comecei a botar no repertório coisas do tipo Backstreet Boys, por exemplo. Eu gosto. Cara, muita gente descia o Porque isso sarrafo. aí já é uma parada mais anos 2000 ali, né? Não, e as pessoas têm preconceito com boy band. Tem sabe? mesmo, velho, mas é tão Entendeu? bacana, pô. Acho que foi o melhor show que eu fui na minha vida. Pois é. Foi o teu fazendo Backstreet Boys. Poxa, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Então eu fico assim, as pessoas têm preconceito com boy bands. E aí tu fica... Porque os caras são bonitinhos lá, aí vem com um papo de, porque são viado. Pô, bicho, vamos supor que fosse, daí, Tá, eu gosto da música do cara, Aham. pô, sabe? E aí quando eu comecei a colocar no repertório, quando eu comecei a botar no repertório que o público chegou, hoje todo mundo quer fazer, Mano. entendeu? Por exemplo, hoje tem uma cena que tá rolando que acontece a mesma coisa com os caras, por exemplo. Mano, Deus, sei de K-pop. beber um golinho d'água aí, viu? Por exemplo, o chamado K-pop. A Aham. galera fala mal pra caramba dos caras. Bicho, eu fui assistir BTS. Eu fui assistir. Que é uma febre aí Os caras são talentosos demais, cara. Estiloso, entendeu? E eu fui ver o trabalho dos caras, bicho. Eu digo, rapaz, isso aqui tem tudo a ver comigo, velho. Tu te Eu identificou. me identifiquei, porque é dança, Aham, é verdade. canto. Eles têm uma influência muito grande do Michael Jackson na dança deles, Aham. no jeito de se comportar. Então, assim, acaba que com isso eu tenho atingido o público dos 13, 14, 15, até seus 30, 40. Então Eu tu não é tenho fã. só um público. Então tu é fã também do BTS. Hoje eu posso dizer que eu sou um apreciador do trabalho Entendi. deles. Que é bacana, né, cara? É um som legal. Então né? é um lance que nessa proposta nossa, talvez se eu não conseguisse cantar esse tipo de coisa, tudo bem. Mas nessa minha proposta eu não posso ter preconceito com esse tipo de som. Entendeu? Acontece às vezes nas tuas apresentações do público pedir alguma música que foge um pouco do que tu costuma apresentar? Demais. Por exemplo, uma vez eu não tenho no repertório essa coisa do rock pauleira, aquela coisa. Aham. Não é a minha identidade. E uma Popzão pessoa, mesmo, né? eu acho que eu tava cantando, acho que era no Velho John. E o cara, eu acho que me pediu pra cantar, se eu não me engano, parece que foi AC/DC. Que Aí, foge um pouco, cara, né, mano? Que lá a casa é voltada mais pra isso, né? Mas a gente conseguiu furar uma barreira lá. A gente já tem um público muito grande lá. E aí o cara... É mesmo, é no Velho John, né? No Velho A John. cena é mais do do rock, rock. né? Aí o cara, eu não sei cantar AC/DC e tal. Tu falou? Falei pra ele, não sei cantar. E aí, quando eu entrei, quando a gente começou o show, eu abri logo uma música do NSYNC. O cara ficou muito Aí tu- injuriado, doido. NSYNC, não sei o que e tal. Esse cara já tava ligado já. Ficou muito injuriado. Então, assim, tem coisas que eu não vou fazer porque, assim, a maioria das bandas já fazem. A maioria dos artistas já fazem. Então, eu meio que tento fazer uma coisa que ninguém tá fazendo. Eu acho isso até legal para aquela questão de não ficar roubando o espaço ali do outro. Acho que é meio que isso, né? Não, É tipo Jamilson? identidade, né? Tipo, Não, tipo, eu digo assim, tipo, tu chega lá, começa a tocar uma parada que outras bandas que também se apresentam ali sim, cantam. faz essa Pode parada. rolar assim, pô, esse cara pô, ele vai querer tocar Tá tudo fazendo agora. a minha praia, né? Entendeu? É mais E nesse eu meio que sentido. não. Quando eu pensei em fazer esse trabalho, eu já pensei nisso. Ó, eu não quero fazer nada que todo mundo esteja fazendo. Eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer outra onda, sabe? Ó, tem uma seguidora aqui que falou assim, Carol, o nome dela.
Eu disse, só pra dizer pra ele que eu vou no Talking, só pra ver ele. Show muito bom. Qual é o dia que tu te Obrigado, apresenta cara. lá? É dia de sábado. Dia de sábado, né? É Legal, lotado, cara. legal. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui, ó. Como foi a formação da banda dele e como chegou essa configuração animal? É uma boa pergunta porque acho que do começo pra hoje tem uma diferença absurda, né, mano? Assim, começou assim. Eu não tinha intenção nenhuma de ter banda, assim. Não tinha perspectiva nenhuma. Mas quando o Michael Jackson morreu, começaram a me ligar pra fazer homenagem, aquela coisa e tal. Eu tava totalmente fora de forma. Nunca mais tinha feito nada disso, nunca mais tinha dançado, nada, não fazia mais nada disso. Tava paradão, assim, nesse aspecto. Nesse período, eu tava passando por um problema muito sério de depressão. Sério, mano? Tipo, eu morava sozinho, num quartinho mais ou menos desse tamanho. É mesmo, Eu não velho? tinha nada. Eu só tinha um colchão pequeno, fino, e eu não tava trabalhando com ninguém nessa época. Passando uma barra difícil. Então, assim, a minha saída era ficar lá o dia inteiro deitado, sem querer fazer nada, sem querer saber do mundo, Caramba. com depressão mesmo, E sem grana? sem grana. Passava vários dias sem comer nada, sem sair, sem botar a cara na porta. Caramba, mano. Foi pesado essa parada. Aí, quando passou um tempo, aí eu comecei a trabalhar com um colega meu que era cantor na época, chamado Tony Sobra. E eu era o tecladista dele. Juntamente com o Davi, que toca comigo hoje, Sim. e tinha um rapaz que tocava guitarra na época e o baterista. Aí, um dia, a gente tocava no Por Acaso. Sim. E tinha um Ainda bar. existe essa casa? Não, né? Existe mais não. Acabaram todas aquelas casas ali. Entendi. Aí um dia, a gente tava aqui tocando. Quando a gente terminou, eu escutei de longe assim uma banda tocando do lado. Tocando Billie Jean, Not My Love. Aí eu fiquei assim, eu tipo, pô, cara, tinha vontade de ter uma banda que tocasse isso aqui. Eu queria, sei lá, ter um trabalho assim e tal. Aí os meninos, bora fazer, cara, bora fazer. Aí eu conheci um cara chamado Marco Aurélio, que ele era tecladista da banda The Mads, que era a antiga banda do Panda. The Mads. Aí o rapaz que tocava bateria com a gente me chamou e disse, rapaz, eu vou conversar com o Marco Aurélio para ver se a gente consegue fazer um especial só com músicas do Michael. Uhum. Aí os caras organizaram tudo tal, aí eu me lembro que o lugar foi no Armazém, no RV. Aí a gente fez o show. Eu não esperava que fosse dar aquele tanto de gente, que deu muita gente. Mas também eu só cantei. Eu nem me mexia. Porque eu tava totalmente fora de forma. Aí depois a gente se reuniu. E disse, olha, agora a gente não vai ficar só nesse negócio de Michael Jackson, porque uma hora vai cansar. Entendi. A gente tem que... Bora fazer um trabalho que envolva toda essa cena dos anos 80 e anos 90. Certo. Aí foi aí que foi a primeira formação, né? Aí depois o baterista saiu, montou a banda dele. Aí ficou só eu e o Davi. O Davi tá contigo então, assim, bem. Lá Faz um desde o tempão, começo. né, mano? Massa. Aí, pra chegar nessa formação que tá hoje, já tem o quê? Já tem 11 anos já. Essa formação que tu disse Essa tem forma- 11 anos é com o Ronald e o Davi? Não. O Davi tá desde o começo. Aham. Agora o Guga e o Ronald, o Guga tá há 3 anos. Ele tá recente E aí. o Ronald entrou em 2021. Entendi.
E aí essa é a tua formação atual, É. né, mano? Tu considera que esse é tipo, o melhor momento, assim, da tua carreira, ou como banda, assim, não sei. Eu acho Ou tu que ainda almeja voos mais sim, altos? sim, eu acho que a gente teve muitos momentos bons, entendeu? E esse momento agora teria sido melhor se não fosse a questão da pandemia, né? Não tem como passar despercebido esse tempo, né, Se não velho? fosse a questão da pandemia, a gente tinha muita coisa para fazer lá em 2020, cara. A Muito gente, projeto foi interrompido, muita né? coisa caiu por terra porque parou tudo. A gente tinha 2 shows fechados para São Paulo, aí tinha 4 shows agendados para Manaus, já estava tudo certo. É mesmo, velho. Aí tinha shows fechados para, parece que era para Belém. Já tinha um monte de coisa para fazer. Já dá uma rodadazinha bacana aí no Brasil, né, E tinha velho? um cara que ele já tinha acertado tudo comigo para fazer uma turnê que vinha de São Paulo para cá. Ele era empresário do Rodrigo Teaser, que é o cover oficial do Michael Jackson. Ele me viu aqui e gostou demais do meu trabalho. Aí ele queria fazer uma espécie de tributo, de, sei lá, de espetáculo em homenagem ao Michael, Uhum. diferente de todos esses que já fazem. Tipo, ele queria pegar e fazer um especial da época do Jackson 5 até o finalzinho dos anos 80. Ah, E aí ele já tinha fechado, ele ia fechar vindo de São Paulo para descer pro Nordeste. E aí caiu tudo. Então, assim, a gente tá num bom momento, mas aham, se não fosse a entendi. pandemia, a gente Não, tinha, tipo, vocês rodado o Brasil estariam inteiro. muito melhor, assim, né? Se imagina que estaria muito melhor, né, mano? Pô, que coisa. Na verdade, essa pandemia aí, pra classe artística, né? Quase mata, se não Foi um matou alguns, negócio, né, velho? foi um negócio muito difícil, assim, não só para quem era músico, né, mas, sei lá, para quem trabalha com buffet, quem trabalha nos restaurantes, com tudo. Tudo, os profissionais de forma indireta, né? Que dependiam de alguma forma de eventos, de show, foram Foram afetados. afetados. Né, mano? Mano, o papo tá legal. Não sei se a gente tá deixando alguma coisa passar, né? Mas, mano, viver de arte, viver de música pra cá, eu não sei se tu concorda com isso, mas exige um esforço muito grande, né? Tanto é que Uhum. tu mesmo aqui contando, tu compartilha o grande esforço que tu fez para chegar onde tu já chegou, né, e tal. E hoje, assim, eu acho que tu vive uma realidade que te proporciona muito mais possibilidade de expandir, né? Sim. Eu acho que tu já fez uma caminhada e tu chegou aqui e tu, bom, agora aqui eu preciso ir para um próximo nível. Mas chegar a esse nível que tu tá te abre um leque Sim, de sim. possibilidades, né, mano? Mas assim, tu tem alguma parada para falar pra galera assim que quer caminhar pelo mesmo caminho, assim? O que eu sempre falo, assim, para as pessoas é que quando você tem um objetivo, muita gente vai chegar e vai dizer que não vai dar certo, ou que não vai rolar e tal. E o que eu falo é o seguinte: você tem que fazer as coisas que você quer fazer, independente se vai dar certo ou não, entendeu? Você quer fazer tal coisa, vá e faça. Não dê ouvidos para quem diz que não vai dar certo, que não vai rolar. Porque quando a gente deixa de fazer algo porque a pessoa diz que não vai rolar, não for mais lá na frente você, nossa, bem que eu podia ter feito, né? Então assim, pé no chão, humildade, acreditar em Deus, entregar
tudo nas mãos de Deus, não murmurar, entendeu? Não ficar murmurando. Se for levar em consideração as coisas que eu passei para chegar, eu tinha desistido. Desistido mesmo. Desistido fácil, né? Fácil, fácil. Até pela questão local, né, onde a gente vive, muito difícil, entendeu? Tem que ter muita Tem que ter perseverança. perseverança. Então, o conselho que eu dou é esse, não desistir, acreditar e não deixar as pessoas te colocarem para baixo. Ai, sei lá, eu vou fazer isso aí, fulano disse para mim, sei lá, não vai dar certo. E às vezes, assim, por qualquer besteirinha a gente quer se sabotar, né? A gente já escuta Uhum. aquilo ali e a gente, rapaz, realmente acho que isso aqui que eu faço não é tão bom, não é tão legal. Outra coisa que eu sempre falo para as pessoas é não ter obsessão pela fama, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa para ser famoso ou para ter sucesso. Que às vezes as pessoas misturam isso, né, Jamilson, né? Quer dizer, que tu pode obter sucesso sem ser famoso, né? É aquela coisa, eu acredito assim que a partir do momento que você toca o coração das pessoas com o que você faz, você já é sucesso. Verdade. Entendeu? Por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida que eu um dia fosse fazer um trabalho como esse e um dia eu fosse pisar no palco do Raul Gil, por exemplo. Isso Mano, são coisas que pra a mim é gente... sucesso, saca? Verdade. Eles viram uma live minha e me chamaram. Então, assim, Foi, mano. eles viram uma live e me chamaram. Então, é uma coisa que eu não imaginava nunca na minha vida. Caramba, velho. Então, isso pra mim, eu acreditei numa parada que me levou lá no palco do Raul Gil, me levou no SBT, no Máquina da Fama. Aham. Então, se isso não é sucesso, então eu não sei o que é sucesso, cara. As Que- pessoas têm uma ideia de sucesso assim, eu tô tô aí na Som Livre, ou na Globo, ou não sei o que, essas coisas. Enquanto as pessoas, os artistas, né, eles ficarem como alvo, essas coisas, eles não vão chegar lá, né? Não, James, não chegam. Tem que começar da base, né, cara? Tem que Sim. começar de baixo. Porque essas paradas de fama, até de visualização, de amplitude, é uma coisa mais de resultado de uma coisa que tu já faz, né, mano? Sim. Se fizer bem feito, vai ter. Vai rolar. Vai rolar, né? Mas eu achei massa que o sucesso, assim, tá mais associado às realizações da Sim, gente mesmo, da né? gente mesmo, né? Se eu tivesse feito esse trabalho e ele não tivesse rendido nada, talvez eu, sei lá, estaria chateado. Mas me rendeu. Me rendeu e me rende muita coisa. Olha, como eu estava falando, a gente às vezes não tem noção do quanto as pessoas gostam da gente, né? Uhum. E outro dia eu fui dar uma volta aqui no Arraial e não conseguia andar daqui para ali, de tanta gente que vinha falar comigo. Isso é legal, Isso né? não acontece só aqui, é em todo lugar que a gente vai, nas viagens que a gente faz. Às vezes eu tô aqui lanchando aqui sei lá, na estrada, num posto, aí a pessoa, rapaz, eu vi esse cara na televisão, não sei quem é ele. Ele é o Jamilson, não sei o quê. Aí quer tirar foto, sabe? Aham. Então, assim, isso é uma realização, pô. Isso é reconhecimento. E isso é fruto também do que tu faz. Do que com você humildade. tá justamente. Porque assim, o mesmo cara que estava no Raul Gil tá aqui no Del Pod. né, mano? Mas assim, a gente tá brincando aqui, mas existe aquele lado também, né, Jamilson, de ter o zelo com o que você faz, com a sua Sim, carreira. sim. Não tem como também sair por aí, se apresentando em qualquer lugar, de qualquer jeito, Não. se expondo de qualquer forma. Tem que ter esse zelo, né, mano? Outra coisa que eu tomo muito cuidado, por exemplo, a gente tem uma maratona de shows durante o fim de semana. Quando chega na semana, por exemplo, se tá de folga segunda, terça, quarta, eu fico em casa, sabe? Eu não fico, sabe? Eu vou lá
na mesma casa de show que eu toco, toda semana eu vou estar lá de novo. Porque a tua imagem fica desgastada, sabe? Olha. Fica uma coisa, pô, toda semana eu olho ele cantando aqui, ele já tá aqui de novo. Então, assim, O público daqui a pouco não vai mais nem achar então, graça em te assim, olhar lá, né? Mas tem muita gente que enxerga isso em mim como uma coisa que eu fosse um cara Soberbo e tal, estrela. Mas não Bicho, tem nada a ver. nada a ver, pô. É porque eu Muito não é massa essa tua sacada. Eu nunca gostei de estar. Eu não gosto se eu não estiver no palco, eu não gosto de sair pra, sei lá. Não é a minha vibe, Porque a entendeu? gente conversou aqui no off, né? Quando tu não tá trabalhando, tu tá em casa, Eu gosto de estar em descansando, casa. né? Assistindo TV, assistindo. Sou noveleiro. Eu Tu gosto é dorameiro também? Não, né? Aqui Rapaz, eu tá uma onda aí de eu, dorama pra todo lado. eu tava assistindo um tempo desse. Não fiquei fanático não, mas eu comecei a assistir. Ai, mano, que bacana. Mano, pra gente ir embora, pra gente ir pra casa, acho que tem mais duas perguntas aqui que fizeram no Instagram. Isso que é legal. Resposta rápida. O que é mais fácil pra ti? Cantar ou tocar teclado? Ai, Eu só sei o que Ai, é meu mais Deus do difícil é céu. cantar e tocar, né? Por causa da Eu performance. gosto das duas coisas, mas acho que o que mais mexe comigo mesmo é cantar. Cantar, né, mano? Deixa eu ver aqui. Quando que ele começou a fazer cover do Michael? Tu acabou de contar aqui a situação, Desde né? criança, né? Que antes de tu começar de fato, como tu contou, tu já era fã, né? Aham. Então. Essa aqui é legal. Qual é o álbum preferido do Michael? Pra mim, o disco que eu mais gosto é Off the Wall, de 79. Tem Don't Stop to Get Enough, que era o tema do video show. Pode Rock crer. With You, pra mim é o disco mais perfeito, assim, sei lá, a produção do disco, o som, tanto que os engenheiros de som, quando eles vão dar aula, quando eles vão dar estudos sobre mixagem, Aham. eles colocam esse disco como É referência, mesmo, mano. porque Cara, a sonoridade é muito boa. foi um negócio da década de 70, de 80, né, mano? E até hoje é É referência. referência demais. Mesmo em meio a toda essa tecnologia, tudo isso. Mano, aqui essa parada assim, a tecnologia ajuda muito, mas ela nunca substituiu a mão ali, né? O analógico. Nunca vai substituir. A sonoridade é perfeita, cara, perfeita. Então, assim, pra mim, eu amo toda aquela obra, mas esse disco pra mim é o melhor. Nossa. Tem tudo, som, tudo, os arranjos, tudo. Mano, acho que é isso, né? A gente não deixou nada pra trás não, né? Acho que não, né? Acho que foi legal, acho que foi legal. Mano, obrigado pelo Cara, tempo aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que não tenha sido chato demais. Não. Eu sempre quis ter essas oportunidades, assim, para contar um pouco Entendi. da minha trajetória, assim, do que eu passei para chegar aqui, para chegar até onde a gente está. E isso aqui é bom porque as pessoas têm uma outra visão da gente. Legal. É legal a gente criar essa cena aqui também para nós, né? Como a gente estava conversando antes. Tu já foi no podcast do como é o nome do menino? Tem o Tálamo E o Checkmate, sim, né? O Checkmate. Pô, eu acho isso muito legal, pô, porque a gente vai criando essa cena e a gente vai fazendo com que a galera conheça, Tem a pô. curiosidade para saber. Pô, olha a história desse cara aqui. A história desse cara aqui é tão legal quanto aquele gringo Sim, ou aquele lá de São sim, Paulo, lá do Rio de Janeiro. A nossa história, pô, é a nossa história e ela É o que eu digo é interessante. para as pessoas. Eu digo, todo mundo tem um testemunho, cara. Todo mundo tem. Todo mundo tem um testemunho de vida. Todo mundo tem uma história de vida. E que vai influenciar, vai ajudar alguém de alguma forma, né, mano? De alguma forma vai servir para alguma coisa. Para alguma coisa, para ajudar. Poxa, ó, como eu falei no começo, tinha pessoas que não gostavam do som do Michael, mas que depois que passou a assistir o show da gente,
começou a gostar, começou a curtir, sabe? Então isso é uma influência boa. Gera esse efeito nas pessoas, né? De certa forma é até um legado, né, mano, que a gente deixa, né? Eu, assim, fora isso, de contar a história, né? Uhum. Tem coisas que eu não gosto muito de falar, porque fica parecendo assim que o cara tá querendo fazer uma coisa apelativa. Sei lá, Tipo, dá um tipo, exemplo. por exemplo, se eu fosse contar, assim, coisas da minha vida, né? A gente passou por coisas difíceis demais. Coisas De dificuldade, de né? De dificuldade, de sofrimento. de não ter o que comer, de não ter onde morar, entendeu? Eu não falo muito nisso para que não pareça assim, não, porque o cara tá querendo... Sensibilizar a justamente. galera. E que, rapaz, a gente às vezes, tipo eu aqui, eu nem foco muito em perguntar isso, porque, mano, na boa, é a realidade da maioria do povo simples, Sim. da galera que luta. Então é uma coisa que já é até meio natural, né? Essa luta no E eu, início e assim, tal. tipo, eu recusei coisas, como eu tinha falado naquela hora, coisas ainda maiores. Por exemplo, quando eu fui pro SBT, lá em 2016, eu tive propostas do programa do Gugu. O pessoal da produção do Faro falou comigo, do Geraldo, do Legendários. Essa galera ali da Record, né? Todos eles falaram comigo. Foi mesmo, mano. E eu recusei todos. Não, Todos, agora eu todos. vou te fazer uma pergunta que será que tu Tá ficando doido? porque tu não pensou um pouquinho assim, rapaz, Mas sabe por que eu recusei? por quê, mano? Primeiro que o pessoal do Gugu, quando eles entraram em contato comigo, eu já estava agendado com o Máquina da Fama do SBT. Então eles queriam que eu cancelasse o SBT para fazer lá. Aí eu disse, não dá para fazer os dois? Não, porque é concorrência, não sei o quê. Massa esses bastidores. Aí eu peguei, eu pensei, eu disse, olha, não vai dar porque eu já dei minha palavra. Então, assim, se for para me fazer lá e fazer aqui, eu faço. Agora, para me despachar lá para fazer aqui. Se for pra ser só um, vai ser o que tu deu a palavra, né, mano? Aí, beleza. Fiz só lá. Aí, do Faro, foi o seguinte, me chamaram lá na produção, né? Tal, Uhum. não sei o que aí. Não, porque a gente precisa saber como é que é a tua vida, como é que é, tu mora de aluguel, tu tem casa própria, tu tem... Tipo assim, eles queriam criar uma história triste comigo. Como se eu estivesse aqui passando fome, eu não tivesse onde morar, essas coisas, entendeu? Aquela coisa, como é que você fala? Sensacionalista, né? É o que tinha na época lá. Aí, sei lá, um parente que tu não viu há não sei quantos anos, aí o parente vinha e se abraçava, chorava, aquela coisa. Mano, então aquelas paradas lá é tudo. A maioria é assim. Jamelson bagunçando a audiência dos A programas tudo maioria da é assim. Record. Então todos eles vieram com essa história. Eu disse, cara, eu não sou rico. Não sou rico. Mas também não tô passando fome, não tô morando em casa dos outros. Eu tenho minha casa, a gente tem um trabalho que a gente vive bem lá. Dignamente, né? Eu não... Sabe, se eu falar isso, se eu for pra TV, pra fazer isso aqui, quando eu chegar lá, o pessoal vai me esculachar. Não, tu ia sensibilizar o Brasil todo, mano. Na hora que tu chegasse aqui, ó o mentiroso. Esse cara tá aqui, faz show toda semana aí, tá passando fome lá em São Miserável, Paulo. tá mentindo lá em São Paulo. Aí eu não quis. Mano. Eu peguei, eu falei, se vocês quiserem, eu posso cantar e conto que eu já passei pra chegar até aqui. Uma história de vida real. Mas essa parada aí não vai rolar. Eu não aceitei. Se fosse Ah, outro cara, aceitava na mesma hora. Então, nessa circunstância, agora eu entendo, porque foi até uma questão de preservar ali a tua honestidade e até a tua carreira, né, cara? Sim. E vai que tu entra nessa onda, tu ia passar por mentiroso e ó, Não ia dar certo. Pra mim não ia rolar. E aí, tipo assim, eu podia muito bem ir lá contar uma história, que não sei o que, eu tô, sei lá, pra mim ia ser um negócio assim que eu
depois eu ia até me arrepender. Então, assim, eu passei por muita coisa, a gente passou por muita coisa, assim, minha família e tudo. Mas às vezes eu até evito falar nisso, porque as pessoas não pensem que eu estou usando isso como um escudo de, sei lá, tocar as pessoas. Não, eu quero que as pessoas se toquem pelo que eu estou fazendo hoje, pelo que eu estou vivendo hoje, pela a influência que eu quero causar nas pessoas. A influência é boa. É bom contar essas coisas para as pessoas. Eu entendeu? entendi. O que tu quer fazer é o contrário, não? As pessoas, elas vão escutar a minha música, vão ver a minha arte, e por causa disso elas vão conhecer a minha história de Sim. vida. E Como é não que o contrário, começou, né? Legal. entendeu? E é isso. A maioria das pessoas que querem, não é fácil não, cara. Não é fácil. Você sabe que é complicado. É complicado. Você tem que engolir sapo, você tem que matar um leão por dia. E às vezes chegar em casa e ainda ouvir em casa também. É muita coisa, muita pressão, entendeu? As pessoas também têm uma expectativa muito grande sobre mim em relação a eu sair daqui. Rola isso. Demais. Que tu já era pra ter ido embora, e não sei o quê. Só que tem uma série de fatores por trás que não é assim, vai embora. Que só o Jamilson sabe ali. Só eu sei o quanto é complicado eu pegar e sair daqui assim, de uma hora pra outra. É isso, né, mano? Mano, eu gostei demais do papo aqui contigo, ó. Obrigado, cara. Eu que agradeço, de verdade. Ó. Tô lisonjeado de estar ouvindo aqui a tua história, né? Aprender um pouco contigo também, né? Espero que a galera tenha gostado. E, mano, as portas aqui do podcast estão abertas, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades e conta com a gente de alguma forma, que o Del Pod vai sempre transmitir uma boa mensagem com relação a Jamilson Jackson. Pô, cara, obrigado. Eu fico feliz demais e que Deus abençoe assim esse trabalho de vocês, de verdade. Acho que é isso, né? Bora pra casa que a segunda-feira, gente, o episódio está sendo exibido hoje na quarta, mas a gente está gravando aqui na segunda, né, Jamilson? Na segunda. E segunda-feira é o dia que Jamilson disse que ele ia ficar off. Eu fico off, total. Mas hoje eu tô de boa. Só mais uma perguntinha. Tu tem uma parada de cuidado com a voz, assim, ou não é teu estilo mesmo de falar assim? É assim mesmo. É essa vibe mesmo, né? Porque tem gente assim, já que ele descansa, então eu vou preservar até minha voz. Eu não sei, eu não tenho esse negócio não, cara. Só vai me amicando. Eu não tenho esse negócio de estar... Isso aqui... Vocal coach, Chega, não sei o que, não, minha cara, voz. nada disso. E às vezes eu tô malzão, assim, às vezes de gripe. Isso, não vai ficar igual o Zezé de Camargo. Não. Aí eu chego, faço o show normal. Assim, eu não tenho esse negócio não, sabe? Entendi. É outra coisa que também que veio de fábrica já, né? Nunca estudei não nada tem problema. disso. Mano, é isso. Valeu pela tua presença aqui. Eu agradeço, irmão. Deus te abençoe tua família, o teu projeto, entendeu? Que tu continue alçando voos mais altos, né? Pô, irmão. E sucesso pra ti, pra tua carreira, pra tua vida. Obrigado, cara. Valeu. Abençoe. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso episódio com o Jamilson Jackson. Se você não se inscreveu, se inscreve, curte, ativa aí as notificações e compartilha com os amigos. Beleza? Valeu. Deus abençoe. Até a próxima.